Um alerta para o fim dos tempos. As profecias da Sagrada Escritura estão todas se cumprindo. Deus nada faz sem antes revelar seu segredo aos profetas, seus servos. Amós 3:7. A finalidade deste programa é mostrar a todas as pessoas tementes a Deus que o fim dos tempos chegou. Estamos vivendo o Apocalipse. Somos católicos tementes a Deus e conservamos a tradição da Igreja Católica, fundada pelo próprio Jesus Cristo no ano 33, na Palestina, através dos apóstolos. São Mateus 16:18. Hoje, esta igreja está em crise, num total abandono, apostasia generalizada, confirmando o que está escrito em Lucas 18:8. Quando o Filho do Homem voltar, acaso encontrará fé sobre a terra? Na igreja também está reinando uma situação de incerteza. Tem-se a sensação que, por alguma abertura, tenha entrado a fumaça de Satanás no templo de Deus. Papa Paulo VI, 30 de junho, 1968, Observatório Romano. No terceiro segredo de Fátima, Nossa Senhora disse à irmã Lúcia que a apostasia afetaria o mais alto cume da Igreja Católica. Deus, pela sua tão grande bondade e infinita misericórdia, enviou-nos um profeta, Pedro II, Bento da Conceição, que desde 1972 vem nos alertando sobre o grande perigo que estamos vivendo, depois que entrou o modernismo na nossa igreja. Preste muita atenção neste programa e ajude-nos a combater os abusos e as heresias da nossa igreja. O programa Fim dos Tempos, através dos ceifadores da Palavra Viva de Deus e Dilson Kutcher, do site Rainha Maria, vão orientar e conduzir você nestes tempos tão confusos que estamos vivendo. Não estamos aqui para falar mal ou condenar a Igreja Católica, mas estamos para combater o erro, defender a verdade. Deus precisa de você, como precisou dos apóstolos e discípulos, para iniciar a nova Igreja Católica Apostólica Romana. A messe é grande, mas os operários são poucos. Deus vai salvar sua igreja, custe o que custar, pois eis o que diz o Senhor Javé: vou tomar eu próprio o cuidado com as minhas ovelhas, velarei sobre elas. Ezequiel 34:11. Olá, ceifadores, boa noite. Que prazer imenso ter essa companhia a partir de agora, iniciando muito bem mais uma semana, e a gente feliz da vida por ter você do outro ladinho curtindo a gente. Vamos falar da nossa Igreja Católica Conservadora, da Palavra Viva de Deus, dos amigos, dos irmãos ceifadores a partir de agora. Nesse programa especial, muitas participações, vídeos interessantes e muito mais. Dilson não estará conosco hoje, mas porque está meio adoentado aí, mas nos próximos programas estará de volta conosco. Também temos a participação do Paulo e o boa noite dos irmãos que estão conosco nesse estúdio ao vivo, né, e trarão muitas informações. Primeiramente, o Alex conosco. Boa noite, Alex. Boa noite. E vamos falar um pouquinho mais do seu pai, né? Recordar histórias importantes desse grande homem, né? Vamos dar uma continuação na história do Pedro II, né, do meu pai. Então, hoje a gente vai tentar explicar um pouquinho mais para todos os internautas, né, que acompanham o programa Ceifadores, como é que foi a vida dele, como é que foi a progressão dele até chegar a ser um chamado de um profeta por Deus. Aí ele vai explicar depois para vocês aí. Também conosco, idealizadores do programa Ceifadores, do site Ceifadores, Eugênio Choma, que esteve de viagem, Aparecida. Boa noite, Eugênio. Boa noite a todos os ouvintes, ceifador da Palavra de Deus. Estamos aqui mais um programa, que Deus abençoe todos do começo até o fim. Hoje vamos mostrar muitas profecias e vocês vão ver coisas que estão acontecendo na nossa igreja, a perca da fé. Então nós temos que lutar, divulgar essa obra, a Palavra Viva de Deus. Tem muita gente que não está sabendo do que está acontecendo.
E sem dúvida alguma, né? Esse mundo está cada vez mais difícil e sem dúvida alguma a gente tem uma vida mais tranquila, melhor, quando a gente tem Deus no coração. E por aqui vamos seguir em frente para o programa Ceifadores, trazendo agora o Evangelho do Dia com o Júnior. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus observavam para ver se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhes Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Obrigado, Júnior. Por aqui vamos seguir em frente nessa segunda-feira, dia 10 de setembro, trazendo o santo do dia. Hoje é dia de São Nicolau de Tolentino. Ele que percorria os bairros mais pobres da cidade, consolando os aflitos. O santo de hoje nasceu na Itália em 1245, dentro de uma família muito religiosa. Seus pais não podendo ter filhos e para conseguir do céu a graça que lhes chegasse algum herdeiro, fizeram uma peregrinação ao santuário de São Nicolau de Mira, na cidade de Bari. No ano seguinte, nasceu este menino e, em agradecimento ao santo, lhes tinha conseguido o presente do céu, puseram-lhe o mesmo nome, Nicolau. Com 20 anos, Nicolau ficou impressionado com a pregação de um monge eremita agostiniano. A partir disso, acolheu o desafio da vida monástica como eremita. Ordenado sacerdote em 1270, foi visitar um convento de sua comunidade. Ele pareceu muito formoso e muito confortável, e dispôs a pedir o que deixassem ali. Mas ao chegar à capela, ouviu uma voz que lhe dizia: "A Tolentino, a Tolentino." E ali comunicou essa notícia a seus superiores, e a cidade que ele escolheu o mandaram. Ao chegar a Tolentino, se deu conta que a cidade estava arruinada moralmente por uma espécie de guerra civil entre dois partidos políticos, os Guelfos e os Gibelinos, que se odiavam até a morte. Ele se propôs dedicar-se a pregar como recomenda São Paulo, oportuna e inoportunamente, e aos que não iam ao templo pregavam-lhe nas ruas. São Nicolau percorreu os bairros mais pobres da cidade, consolando os aflitos, levando sacramentos aos moribundos, tratando de converter os pecadores e levando paz aos lares desunidos. Passava horas e horas no confessionário, absolvendo aos que arrependiam-se, escutando seus sermões. São Nicolau de Tolentino viu em sonho que um grande número de almas do purgatório lhe suplicavam que oferecesse orações e missas por elas. Desde então, dedicou-se a oferecer muitas santas missas pelo descanso das benditas almas. Morreu em 10 de setembro de 1305 e 40 anos depois de sua morte foi encontrado seu corpo incorrupto. São Nicolau de Tolentino, rogai por nós. Que história bonita, né? Ele viveu numa cidade onde tinha dois partidos em guerra, consolando, conseguiu acabar com essas brigas, converteu inúmeras pessoas e trouxe muita paz. 40 anos depois da sua morte, seu corpo estava incorrupto. Sim. Sinal de grande santidade, sem dúvida alguma, né? Por aqui, gente, vamos seguir em frente com o nosso programa Ceifadores. Eu quero abraçar o pessoal de Taquaras, nossos amigos sempre ligadinhos com a gente, a Dona Ladia, a Aline, a Grazi, a Ana, também o Zeca, o João Batista, o Alex está aqui conosco. Pessoal de Santa Catarina Neir, Edir e família de Chapecó, Alice Hortelã de Criciúma, Avelino Siquela de Maracajá, professor Henrique de São Francisco do Sul, Silvio Voss e Arno e Mauro de Joinville, Alice Hortolã de Criciúma conosco sempre aqui. Eu sempre troco o sobrenome dela, né? Já é um ritual aqui já. Gente, vamos por aqui seguir em frente, trazendo agora a mensagem Sempre que dobrar os joelhos, narrada pelo locutor Carlos. Mensagem ao profeta católico Pedro II, Bento da Conceição, Taquaras, município de Balneário Camboriú, Santa Catarina, Brasil. Sempre dobrar os joelhos diante dele.
23 de agosto de 2005. Convictos, todos devem estar na certeza da vinda de Jesus e não se deixem se embaraçar. Procurem se organizar com pessoas religiosas que saibam amar e respeitar as leis de Deus e que nenhum homem venha a tirar esta dádiva que Jesus concede a cada um que vem escolhendo. Olhem que o tempo é este e não haverá mais prolongamento. Desfrutem das graças que já vem recebendo. Isto é uma pequena prova do que é a outra vida, esta que estamos vivendo junto com Ele, Jesus, e sua e nossa Mãe Maria. Que deem também ouvido a tudo o que ela vem pedindo. Rezai o Santo Rosário. Observai os mandamentos da lei que os profetas escreveram e não mudeis nenhuma palavra, nem tireis um só tio. Permanecei fiel diante do Senhor. Ao entrardes na santa, bela e pecadora Igreja Católica, usai vossas melhores vestes, dobrando sempre os joelhos em frente ao sacrário, se ele estiver no centro, porque ele é e sempre foi o centro de tudo. Só que o diabo vem tirando de muitas igrejas este privilégio para tomar o santo lugar de Jesus. E poucas pessoas vêm observando tudo isto. Não dobrar mais os joelhos em frente ao sacrário é um desprezo à nossa majestade. No céu não há um anjo, nem um santo que deixa de fazer este ato diante dele. Vocês, irmãos em Cristo, façam o mesmo. Respeitem ele o máximo que puderem para terem o direito de passar dessa vida para esta que estamos vivendo. Não se refere ao que estou falando que sejam obrigados a fazerem, porque esta palavra, obrigado, é somente o diabo que exige. Jesus, por sua vez, não obriga ninguém, mas espera respeito para com ele. E isto aos poucos vem se acabando. No mesmo gesto que um comandante do exército quer que seus soldados prestem continências diante dele, Jesus ama seus filhos que vêm reconhecendo esse ato de sempre dobrar os joelhos diante dele. José. Estamos de volta, gente, Programa Ceifadores, por aqui, sempre com muitas informações, mensagens, vídeos interessantíssimos da nossa fé católica conservadora. Conosco nessa noite, Alex, daqui a pouquinho vai trazer uma palavrinha, vai contar mais histórias do seu pai, o grande Bento da Conceição, também o Eugênio Choma, trazendo um pouquinho, né, do seu comentário daqui a pouquinho para você. Vamos abraçando o pessoal ligado conosco, Dona Selmira e toda a família aí, a Maria Roça, Silei, Nair Bogo, Maria, João Machado, pessoal de Cascavel, Paraná, um abraço especial, Dona Rosália Cocolete, Isaura e Cidinho de Biratã, Reinaldo, Malene e Antônio Gaspareto de Toledo, Valdenir e Malene de Londrina, Dona Ágata, Eduardo, Floriano, Ginaldo de Apucarana, em Pirapó, Senhor Antônio e família, Senhor Teru, Ângelo, Geraldo, Tereza Cobata de Maringá, em Medianeira, Valdir Caneleto, família Palosca, Jacir Neri, em Muarama temos a Elizabeth, o Joilson, Dona Paulina, Senhor Demetrio e Dona Dária, Clemente, Joana e Francisco, União de Vitória, Paraná. São alguns dos paranaenses ligados conosco no programa Ceifadores e a gente agradece muito, sem dúvida alguma. E por aqui, um vídeo muito interessante para você, a profecia de São Francisco de Assis, Francesco italiano, o homem que teve mais seguidores depois de Jesus Cristo, né? Coordenou os franciscanos pelo mundo. Aqui temos alguns seguidores, né? Júnior, Rogério, esse grande homem, ele fez uma profecia sobre a cisma na apostasia e a apostasia na Igreja Católica. Vamos conferir esse vídeo aqui. Profecia de São Francisco de Assis sobre a apostasia, falso papa e mais. Pouco antes de sua morte em 1226, São Francisco convocou seus filhos espirituais e alertou-os sobre os problemas que haviam de vir no futuro, dizendo: hajam com bravura, meus irmãos, ganhem coragem e confiem no Senhor. Em breve se aproxima o tempo no qual haverão grandes provas e aflições, perplexidades e discórdias, tanto espirituais como temporais, virão em abundância. A caridade de muitos esfriará, enquanto a malícia dos ímpios aumentará. Os diabos terão um poder fora do normal.
a imaculada pureza de nossa ordem e de outras será tão obscurecida que haverá bem poucos cristãos que obedecerão ao verdadeiro soberano pontífice e à Igreja Romana com corações leais e caridade perfeita. Nos tempos desta tribulação, um homem não canonicamente eleito será elevado ao pontificado, que com sua astúcia se empenhará em levar muitos ao erro e à morte. Então, escândalos se multiplicarão. A nossa ordem será dividida e muitas outras serão totalmente destruídas, porque consentirão o erro em vez de combatê-lo. Haverá uma tal diversidade de opiniões e cismas entre as pessoas, os religiosos e o clero, que, se aqueles dias não fossem abreviados, segundo as palavras do Evangelho, até os eleitos seriam levados ao erro, se não fossem guiados no meio de tão grande confusão pela imensa misericórdia de Deus. Então, a nossa regra e nosso modo de vida serão violentamente combatidos por alguns, e provas terríveis cairão sobre nós. Os que permanecerem fiéis receberão a coroa da vida, mas ai dos que, confiando somente em sua ordem, caírem em mornidão, pois não serão capazes de suportar as tentações permitidas como teste para os eleitos. Os que perseverarem em seu fervor e mantiverem sua virtude com amor e zelo pela verdade, sofrerão injúrias e perseguições, como sendo rebeldes e cismáticos. Mas o Senhor será refúgio dos aflitos e salvará todos que nele confiarem. E a fim de serem como o seu mestre, estes, os eleitos, agirão com confiança e com sua morte obterão para si próprios a vida eterna. Escolhendo obedecer a Deus e não aos homens, eles não temerão nada e preferirão perecer do que aprovar a falsidade e a perfídia. Alguns pregadores manterão silêncio sobre a verdade, e outros acalcarão aos pés a negação. A santidade de vida será desprezada, até pelos que exteriormente a professam, pois naqueles dias nosso Senhor Jesus Cristo lhes mandará não um verdadeiro pastor, mas um destruidor. Impressionante, hein? Grande santo da Igreja Católica, São Francisco de Assis, Francisco, né? Esse grande italiano aí que converteu e continua convertendo muitas pessoas depois da sua morte através do seu exemplo, né? Que é de amor e humildade e pobreza, né? Pobreza não de espírito, mas de bens materiais. Renunciou a tudo e a todos e seguiu a cruz, como diz no Evangelho, né? Quando quiser seguir-me, renuncia a ti mesmo, a tua família, pegue a cruz e siga-me. Esse homem fez tudo isso, sem dúvida alguma. E falando de grandes homens, daqui a pouquinho vamos trazer a palavrinha do seu Pedro da Conceição, Bento da Conceição, e também do Padre Rômulo, já para você. Mas antes, eu quero abraçar os gaúchos ligados conosco, o Valdir de Pinto Bandeira, Rio Grande do Sul, o Valentim e Rita de Bento Gonçalves, Senhor Mário, seu Mário, Super Mário Bros, a Dona Eva, o Vanderlei, o Eliseu de Caxias do Sul, a Tânia, Ozi, Terezinha de Gravataí, Natalina de Vacarias, e Alisa, Nângela, Gilda, Cecília, Caldenício, Fernando de Pelotas, Sr. Dalton e esposa, Vanderlei família, Maurício família, Dionísio e família de Porto Alegre, Mara e seu Eliseu de Rincão das... Rincão das Flores, hein? Saudade. Rogério Aguiar de Lima e família de Alegrete, são os gaúchos ligados conosco, né? Agora, para você matar a saudade juntamente conosco, profeta Bento da Conceição, Pedro II e Padre Rômulo, uma bela mensagem para você. A voz do profeta é a voz de Deus. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém em interpretação pessoal, pois jamais teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, 20 e 21. No dia 29 de 10 do ano 2008, aqui nessa mensagem já fala da surpresa que viria. No final dela, dá para entender que o que aconteceu comigo de Natal já estava contado antes. A grande surpresa
dia 29/10/2008. Surpresa também essa, que ninguém beijou a minha mão. Em redor do anel Pedro II está cheio de purpurina. Se tivesse beijado a minha mão, tudo bem, mas está no meio dos dedos, perto do anel. A Silvana também, né? Com a mão cheia de purpurina. Então presta atenção. Eu disse, lendo e relendo as mensagens que o Senhor Jesus vem passando para mim, jamais vi coisas igual, porque cada uma é mais linda do que a outra. Fico imaginando, às vezes, como um ser humano poderia ter tanto assunto se não viesse tudo isto do Senhor. Ele responde, imagine, meu filho Pedro II, como seria uma flor que vem com tanta beleza depois que as pétalas se abrem. Se não fosse pelo poder que tenho, as espécies são tantas que jamais um ser poderia contar. E todas elas são diferentes. Assim são estas mensagens. Se todos soubessem o valorizar uma por uma, jamais deixava de acreditar em mim, que sou todo poder, tanto no céu como na terra. E a beleza desta mensagem está no coração do homem e da mulher, que sabe conservar uma por uma. Nenhum outro escritor escreveu tanto como tu escreves, meu filho, sobre os meus assuntos, até aqui no céu. Vejam só, gente, o que ele diz. Até no céu. Pode ver a grandeza de um simples homem diante de mim, que sou todo poder. A ciência do homem foi e é estudar tudo o que criei, enquanto a minha ciência supera tudo as histórias dos grandes escritores. Eles se baseiam naquilo que veem, mas eu não, porque sou o Criador de todas as coisas. Enquanto eles veem copiando tudo o que fiz e que faço, isto porque posso renovar tudo o que eu quero, mas eles não têm este poder. Por exemplo, eles não podem fazer um corpo, depois que morre, ficar perfeito, sem apodrecer, mas eu posso. Como já tem vários santos e santas que estão ainda sobre a terra, isto é para mostrar que tenho todo o poder, tanto no céu como na terra. O que eles veem, vem estragando sobre a natureza. Nem plantando milhões de árvores por dia, jamais conseguiriam devolver toda a natureza como criei. Mas eu, em 3 dias, posso deixar ela, a terra intacta, como criei no começo, e dali por diante tudo será novo, sem ter mais problema. Porque todos os que serão só meus, jamais envelhecerão. Tudo será eterno. A morte não terá mais espaço para ela, e nem tampouco homem e mulher vulgares, invejosos, gananciosos. Este será o meu mundo, como criei no começo de toda a criação. Ele diz aqui agora: agora, meu filho, o que tu achas? O que tu és? Eu respondi para ele: não tenho capacidade, Senhor. Então aguarde a minha surpresa para ti e para todos que veem me obedecendo com tudo o que os profetas escreveram. Jesus Pedro II, aguarde a minha surpresa. Para mim foi uma surpresa, né? Vocês sabem que dia de Natal foi uma surpresa, uma das maiores de todos os tempos de evangelização. Aliás, que foram várias, mas sempre na história diz, né? As que vê a Nossa Senhora não escreve. Depois ela conta. Todas as crianças, todos aqueles não escreveram nada.
Então muda. Quem escreve não vê. E eu não sei qual é o merecimento que a gente viu Jesus, Nossa Senhora em Medjugorje, carreguei no colo, e de repente a gente falou aquilo que, se eu fosse para falar, eu tinha que ler, como vocês estão vendo. Então são as surpresas que daqui para frente virão. Grandes surpresas para as pessoas que estão nesse caminho. E a tristeza para aqueles que não querem saber da verdade. Mas por que tem mais do que não querem saber da verdade? Diz aqui na mensagem, por causa da ganância. A ganância que destrói a alma. Mas para que ganância? Se eu disser assim, não, eu vou viver 200, 300, 400, 500 anos, então eu, peraí, vou guardar porque eu vou viver. Mas para chegar no 100 é ali, né? É 70, 80 e lá já está indo todo mundo. Então para que a ganância? A ganância destrói a alma. A inveja, o ciúme. Meu Deus, o agricultor, quando ele lavra a terra, ele espera uma boa colheita, ele planta, ele reza, ele pede, Senhor, que dê para mim, para eu poder sustentar os meus filhos. Ele espera uma boa colheita. Mas como é que um pai vai querer esperar uma boa colheita dos seus filhos se não sabe educar? Agora eu pergunto, como é que você vai querer esperar dos seus filhos se você desde pequenininho não ensinou? Ah, pois é, mas é que eu só pensei que tinha que estudar e eu não queria filho, não sei o quê. Pois é, aí é que está o mau agricultor. Só pensou na ganância. Não pensou no amor puro, no amor verdadeiro. Só quer para si, e os outros que se lixem. Não é assim. Para chegar a Deus não é difícil. Mas é triste para esses que pensam desse jeito. É pena, mas é o fim. Não tem prolongamento, como Jesus diz na mensagem. Não há mais como. Se a própria igreja única no mundo católica se envolveu com uma coisa tão triste que Jesus não pode mais prolongar. Por quê? Um dia tão bonito como hoje, 3 dias isso, todo mundo sofrendo, meu Deus, que calor, que calor, que calor. Agora a igreja tem bastante espaço. Onde é que estão esse povo? Estão lá, aonde há podridão. Aí pergunta, mas isso aí é impossível, não dá para aguentar esse calor. Não dá para aguentar, é Deus, vocês que estão pecando, quem estiver me ouvindo. Deus não pode aguentar mais essa gente. É o momento que, na hora que você devia estar vendo que é o fim, então vamos procurar a Deus. Mas que Deus, que nada. Eles querem saber é da libertinagem, é usar o corpo, mostrar para o desejo da carne, que é o próprio demônio que faz isso. Ele mostra o teu corpo, o desejo vem na hora, como aqui disse aqui, primeiro homem e primeira mulher. Se não pecasse, hoje nós seria eterno, mas pelo pecado, o desejo da carne, marido e mulher, é pecado original, mas não é um pecado para perder a alma, é para ter famílias. Ter família como? A maioria se vê, tu é louco, rapaz, botar 10 filhos no mundo. Só isso que me chamaram de várias vezes, tu é louco. Agora, esses que me chamaram de louco estão vendo, poxa, como é que ele deu conta, agora está numa boa, e nós temos aqui se ralando. Pois é, desobediência. Só quer ter o prazer da carne, não quer pôr os filhos no mundo. Seu agricultor, o senhor plantou, o senhor quer colher tudo. E por que o senhor não quer colher os seus filhos? Falta de amor. Está faltando tudo nessa terra. Respeito. Essa é a razão do final dos tempos. Senhores padres, senhores bispos, se estiver me vendo, ouvindo, os senhores pagarão caro, porque o senhor não anuncia isso que eu estou anunciando. Eu não sou um sacerdote, não estudei, não tenho estudo, mas tenho pelo poder do Espírito Santo de falar-vos a verdade. Esta é a razão da vinda de Jesus. Tinha que vir um para anunciar a sua vinda, como João anunciou o nascimento de Jesus.
Agora sou o último, estou fazendo tudo de graça. Se eu fosse um explorador, vocês tinham razão de não acreditar. Meus parentes, se você estiver me ouvindo, nunca explorei vocês. Ninguém. Faço pela bondade divina tudo que Ele me pede. E ainda me chamo de louco. Loucos são esses que estão levando vocês para a perdição, virando as costas para Jesus, não proibindo de dobrar o joelho para Ele. Na hora vai ser triste, porque cada um de vocês que fizerem isso, de negar dobrar o joelho para Jesus, o diabo está esperando a sua vez, os senhores dobrar para Ele. Esta é a vingança dele. Todos que deixam de dobrar o joelho para Jesus, não tem perdão, não tem. Porque se tiver perdão, a Bíblia está errada. E a Bíblia é o verdadeiro livro, o verdadeiro que depois vem a palavra viva de Deus. Para esclarecer melhor, porque muitas parábolas, às vezes você e eu não conhecia, através da palavra viva de Deus, Deus simplificou em palavra bem fácil para você entender. Mas próprio parente pega, bota isso no lixo, o padre bispo, bota isso no lixo, porque quem não deve não teme, e eles temem. Porque eles querem saber de dinheiro e libertinagem. É isso que eles querem. É pena, minha gente. Sinais estão aparecendo. Deus está avisando. Deus não vinga de ninguém. Ele vou mandar um aviso. Ei, ô fulano. Ó, daqui a pouco vai cair uma tempestade aí. Ah, desse é bom. A tempestade vem porque ele não quis acreditar. Onde é que está a fé? Como dos anos 83, 84. E eu avisei para minha família em Itajaí. Olha, vai vir uma coisa tão triste em 81, 82, eu avisei. Vai vir uma coisa tão triste, é melhor você sair da praia e rezar, pedir a Deus para proteger Itajaí. Riram de mim. Aí veio terrível, 83, 84. Foi uma destruição. O que é verdade, parece que não é aceito. O que é aceito é quando se cobra. Aí sim. Cobra bem, esse é verdadeiro. Agora, de graça, não aceito o conselho. É um desafio para a nossa inteligência e para a teologia. Vamos ver se a gente consegue atravessar a nado esse rio caudaloso. Veja, alguns vão dizer para Jesus: Jesus, Senhor, nós profetizamos em Teu nome, nós realizamos milagres em Teu nome, nós expulsamos demônios em Teu nome. Jesus, não vos conheço, apartai-vos de mim. Vai entender isso? Para realizar um milagre, preciso o poder de Deus. Para expulsar um demônio, preciso o poder de Deus. Para realizar uma profecia, preciso o poder e sabedoria de Deus. E Jesus, não conheço vocês que realizaram essas profecias, fizeram esses milagres. Vai entender isso? Vamos ver se a gente consegue entender. Tudo o que acontece está na mão de Deus, o bem e o mal. Não podemos fazer nada sem Deus permitir. Quando a gente mexe um dedo, é Deus que está agindo com a gente. São Tomás fala, é mais Deus do que você. Quando você fala, é mais Deus que está falando do que você. Quando você pensa, é mais Deus que está atrás do seu pensamento do que você. Tudo está na mão de Deus. E Deus permite o bem e o mal para tirar um bem maior de tudo isso. As calamidades que acontecem no mundo, também a mão de Deus está aí para tirar um bem maior. E as profecias? Sabemos também, as profecias às vezes podem ser faladas por gente péssima, por aqueles que não querem saber nada de Deus. Isso nós temos vários exemplos na Bíblia, né? Por exemplo, Caifás fez uma profecia. Quando quis matar Jesus, falou lá no Sinédrio, é melhor que um só morra, em vez de toda a nação morrer. E São João fala, ele era sumo sacerdote e profetizou que devia um só morrer, em vez de toda a nação, dizendo que Cristo ia morrer por toda a nação judaica e por todo o mundo. Caifás, aquele que condenou Jesus, profetizou
Quer dizer, Deus estava na boca dele, Espírito Santo, mas Caifás pensava uma coisa, falava como o demônio, e Deus também estava ali. Então veja que mistério, né? Mesmo quando o demônio fala, Deus pode estar ali para tirar um bem maior. Claro, melhor que um morra, Cristo, para a redenção de toda a humanidade, do que toda a nação. Uma profecia. Mas o que Caifás estava pensando era outra coisa. Era o demônio que estava atrás das palavras dele. E outras profecias que nós conhecemos. Também na Bíblia, também Pilatos fez uma profecia. Quem fala isso é o Papa João Paulo II. Depois da flagelação, quando Pilatos apresentou Jesus diante da multidão, o que falou Pilatos? Eis aqui o homem. E o Papa João Paulo II fala, Pilatos estava profetizando, porque lá realmente estava representada toda a humanidade. Cristo transfigurado, Cristo todo flagelado, a humanidade estava lá, os pecados de toda a humanidade. Eis aí o homem, eis o que vocês fizeram com o homem. Profecia, o Papa fala. Pilatos estava profetizando. Claro que Pilatos tinha uma coisa na cabeça, mas o Espírito Santo tinha outra coisa para dizer para a humanidade. Quem fala isso? Papa João Paulo II. E outra profecia que nós conhecemos, dos fariseus, na paixão de Jesus, quando pediram a morte para Jesus, Pilatos lavou as mãos, sou inocente do sangue desse justo. E os fariseus gritaram, seu sangue caia sobre nós e nossos filhos. Deixa, seja você inocente, mas nós assumimos a responsabilidade. Seu sangue caia sobre nós e nossos filhos. Uma profecia também dos fariseus. E o sangue caiu, sabemos muito bem, a destruição do templo, destruição de Jerusalém. No ano 70, tudo destruído, e 100 mil judeus foram tirados da Palestina, de Jerusalém, e levados como escravos pelo mundo todo. A profecia se realizando, e mais ainda, 20 séculos depois, a profecia se realizou no Holocausto dos judeus. O assassínio em massa de Hitler contra os judeus, 6 milhões de judeus. Quanto sangue derramado, mesmo sangue inocente, sangue de crianças, mas a profecia dos fariseus, seu sangue caia sobre nós e nossos filhos. Esse sangue caiu até Hitler e até hoje, né? Veja quanto sangue derramado na Palestina, aquela guerra que não acaba mais, não acaba mais. A profecia se realizando, seu sangue caia sobre nós e nossos filhos. Então vejam, nós profetizamos no seu nome, não vos conheço, porque é uma profecia maldita. Então veja como acontecem as profecias. E temos dessas profecias também na história do mundo. Na história do mundo, muita gente iníqua, impiedosa e até ateus fazem profecias contra Deus, contra o homem. E Deus está lá naquela profecia. Vejam, por exemplo, Nietzsche, filósofo alemão, ele chega na aula, fala para 200 alunos, aleluia, viva, matamos a Deus, assassinamos a Deus, não precisamos mais de Deus, agora criamos o super-homem. Era uma profecia que ele estava falando. Pilatos falou, eis aqui o homem. E Nietzsche falou, eis aqui o super-homem que está no lugar de Deus. De fato foi assim. Veja que ele falou, matamos a Deus, no seu lugar colocamos o super-homem. De fato não foi isso que aconteceu na redenção de Cristo. Matamos a Deus, no seu lugar colocamos um outro homem, um homem novo, ressuscitado, um super-homem. Nietzsche estava realizando uma profecia como Pilatos, eis o homem, e agora, mais do que isso, eis o super-homem, porque com a redenção de Cristo, o homem foi transformado, foi divinizado, foi glorificado, foi destinado à vida eterna, uma profecia. E outra profecia, na Revolução Francesa, colocaram no altar de Notre-Dame a Deus da razão, e de modo concreto, fizeram subir uma moça em cima do altar e falaram, esta é a nossa deusa, a deusa razão. Vejam, é uma profecia.
Um desafio contra Deus. Não precisamos de Deus. Nós temos a nossa razão humana. A razão humana é suficiente. Essa é a nossa deusa, a deusa razão. Uma profecia que Deus assumiu como um desafio e colocou a deusa razão, Deus com a razão humana, lá na França, bem na França. O que é, por exemplo, cidade de Lourdes? É um outro altar, com outra razão, a razão de Deus. Mais de 4, 5 mil milagres acontecem lá em Lourdes para desafiar a ciência, desafiar os médicos. Há uma comissão internacional de médicos para examinar os milagres acontecidos em Lourdes. É um desafio à razão. E às vezes os médicos dizem, isso é impossível acontecer. Essa pessoa não pode enxergar, não tem os nervos ópticos, não pode enxergar. E está enxergando. Desafio à ciência. Não desafiaram a Deus a razão. Deus está mostrando onde está a razão. Essa criança não pode pensar, não pode falar, não tem cérebro. E a mãe, eu não sei disso. Eu sei que a criança fala, a criança brinca, uma criança normal. Desafio a ciência. Desafiaram Deus. Deus a razão. Deus fala, vocês querem saber onde está a razão? A razão está aqui. Fizeram uma profecia. E Deus aceita essa profecia da iniquidade para mostrar onde está a verdadeira palavra, a palavra de Deus. E outro profeta que nós conhecemos também lá na França, Voltaire, era um iníquo, era um ímpio. Todas as cartas que ele escrevia, vamos esmagar a infame, a Igreja Católica, vamos destruir a Igreja Católica. As assinaturas de Voltaire. E outra profecia que ele fez, verdadeira profecia, daqui a uns anos, nós vamos enforcar o último cristão nas tripas do último padre. Veja a profecia. Daqui a uns anos, vamos enforcar o último cristão nas tripas do último padre. Veja, duas profecias que ele fez, né? Esmagar a infame, destruir a igreja, destruir os padres. E nós perguntamos, não é isso que está acontecendo hoje, né? Onde é que estão os padres? Onde é que você vê uma batina na rua? Vamos destruir a igreja? Vamos acabar com os padres? Vamos enforcar o último cristão nas tripas do último padre. Não tem nem tripa de padre, porque não se vê padre. Não tem nem batina na rua. Cadê os padres? Se quisessem enforcar, seria difícil encontrar. Então veja, a profecia de Voltaire, que Deus aceitou. Deus aceitou. Profecia da iniquidade. Mas Deus aceita essa profecia, aceita como um desafio. É a apostasia de hoje, né? Onde é que está a igreja? Onde é que está Cristo no sacrário? Vamos destruir a infame. Conseguiram destruir. Pensam que conseguiram destruir. Então vejam como Deus age com a profecia iníqua. Também outras profecias, né? Profecia do milagre. Milagre. Fizemos milagres no teu nome. O mundo moderno não é um milagre. Quantas coisas extraordinárias. Essas máquinas inventadas, esses aviões que vão lá em cima, esses astronaves que vão até a Lua, computador, televisão e telefone, é um milagre moderno, milagre moderno. A profecia da iniquidade, Jesus fala na palavra viva de Deus. O que é uma televisão? É a janela do inferno, Jesus fala. Pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ótima, como tudo na natureza pode ser bom, pode ser ótimo, mas o demônio usa como instrumento da iniquidade. Jesus chama isso de janela do inferno. Então vejam as profecias. O homem moderno faz um milagre, mas usa para sua própria iniquidade, para o seu mal. E também expulsamos demônios no teu nome. Expulsar o demônio. O que é expulsar o demônio? Mandar para o inferno, criar o inferno para o demônio. Mas nós sabemos que o homem transformou o inferno aqui na terra e mandou para esse inferno, não o demônio, mas seus próprios irmãos. É só imaginar o que fez Napoleão, matando 1 milhão de soldados, o que fez Hitler, matando 6 milhões de judeus, o que fez Stalin, matando 20 milhões de camponeses, o sangue na terra. Eu só vejo televisão, né? Essas imagens de guerra. É um verdadeiro inferno. É bomba,
fogo, napalm, esses foguetes que lançam chama, né? Transformam a terra num verdadeiro inferno. Quer dizer, fizemos um exorcismo, mandamos para o inferno. Quem? O demônio? Não, nosso irmão, que é transformado em demônio, sofrendo nessas fogueiras das guerras modernas. Então vejam, nós realizamos as profecias, profetizamos em seu nome, expulsamos demônio em seu nome, realizamos milagres em seu nome, Jesus, mas fizeram isso em seu nome, em nome de vocês, não no meu nome, em nome da iniquidade, em nome do demônio, não em meu nome, por isso não vos conheço. E nós, onde é que nós ficamos em tudo isso? Nós temos também as nossas profecias, temos a palavra viva de Deus, mais de 3.000 mensagens. Quem faz essas profecias? Aí são profecias verdadeiras, é o céu todo que está falando, é Jesus, é Nossa Senhora, Espírito Santo, o céu todo falando. Essas são as profecias. Nós também realizamos milagres. Que milagres? Cada profecia dessa, cada mensagem dessa é um verdadeiro milagre, porque é impossível, cada coisa que se fala ali, nenhum teólogo tem coragem de falar, e nenhum teólogo tem poder de inteligência para falar as coisas que Jesus explica. O que ele explica? Por que os ateus não aceitam a palavra de Deus? Por que os cientistas não aceitam? Jesus explica em 3 palavras. Eles sabem, mas a verdade dói. A verdade dói. Nenhum teólogo é capaz de sintetizar tanto a razão da iniquidade como Jesus. Por que não aceitam? Eles vêm lá na França. Será que os franceses, os cientistas franceses, não conhecem Lourdes? Será que não conhecem Fátima? Será que não conhecem esses milagres assinados pelo médico? Conhecem, mas não querem. Jesus fala na palavra viva de Deus. Eles sabem, mas a verdade dói, tem consequência na sua vida, por isso não querem. Então nós temos a palavra viva de Deus, que é uma verdadeira profecia, que é um verdadeiro milagre e que também que é um exorcismo. Verdadeiro exorcismo está na palavra viva de Deus. Se você tem esse livro na sua casa, num lugar bem aprimorado, especial, o demônio não entra. Quer dizer, é um exorcismo. A palavra viva de Deus, o próprio livro é um exorcismo. Então vamos, no dia de hoje, meditar seriamente nesse evangelho. Um evangelho que é um desafio à nossa inteligência, porque o mal está ligado com o bem, e Deus permite o mal, permite até o bem disfarçado em mal, e o mal disfarçado em bem. Aqueles profetas da iniquidade, Deus permite isso para tirar daí um bem maior. Então vamos ficar com as nossas profecias do livro Palavra Viva de Deus, com os nossos milagres, com o nosso exorcismo. Amém. Deem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome e divulguem entre as nações o que ele tem feito. 1 Crônicas 16:8. Tá aí, gente. Deixa a gente muito feliz também. Triste, mas muito feliz de ter convivido e ter esse exemplo, esses grandes homens, né? Bento Conceição e também o grande professor Padre Rômulo, que estão no céu, olhando por nós, sem dúvida alguma. Agora vamos trazer um programa mais musical, vamos trazer uma bela voz, uma voz feminina, a Aline, com a sua bela voz, trazendo a linda música Igreja Vazia, Mundo Vazio. Recorro à Virgem Maria.
Vamos lá, gente, seguindo em frente. A gente fica muito feliz, sem dúvida alguma, quando a gente faz esse momento especial, né? Acho que o Espírito Santo é Deus tocando no coração da gente, sem dúvida alguma. A gente fica muito feliz falar para você em qualquer lugar do mundo, através do site ceifadores.com.br e site rainhamaria.com.br. São sites parceiros do nosso programa, tá bom? Por aqui eu quero mandar um abraço especial aos paulistas, né? O Marcelo, Ivonete, Vicente, Maria Antônia, Stefano de Guaratinguetá. Daqui a pouquinho tem Alex aí, mais uma palavrinha do profeta Pedro II, um pouquinho mais da sua história, tá bom? Por aqui o José Luiz e família de Matão, um abraço. Dona Custódia, Dona Terezinha, Ana de São Bernardo do Campo, Malita, Císio, Mata, Evaldo, Geraldo e Guaianazes. Em Itatiba tem o Trevini, Trevini, Dona Neuza, o Márcio Curió e o de São José dos Campos, Osvaldo, Bentina, Neidinha de Mariporã, Terezinha, Fátima, todo o pessoal ligado conosco em Jundiaí e Campinas, em Mojimirim, Seu Silvestre, Renato, Graciano, Vieira e Terra, e família de Guarei, São Paulo. O Jaime Bruni e sua esposa Anice, um grande abraço. O Divino França e o pessoal, né? A doutora Cidinha de Campina Verde, Minas Gerais. Daqui a pouquinho mais mineiros pra gente abraçar aqui, né? Voltando a falar dos paulistas, Eugênio, Alex, vocês fizeram uma viagem muito produtiva, né? Sim. Aparecida, né? Muitos irmãos da palavra de Deus, né? Com certeza. Mas foi muito bom fazer a visita do pessoal, que a gente tem que, eu costumo falar, sair da toca. Sem dúvida. Fica muito na toca e o cara não acompanha o que está acontecendo aí fora. Mas eu quero agradecer, como o Eugênio mesmo vai agradecer, a recepção que tivemos lá na casa do Trevini e na casa da Calu também, uma grande amiga nossa, que recebeu a gente muito bem lá, eu, o Eugênio e minha esposa lá. O Trevini fez promessa, que tá com aquela barba, ou caiu do cabelo e grudou? O Trevini fez uma promessa e está cumprindo. Foi muita alegria a recepção que nós tivemos lá, Alex. Muita gente que veio lá, tem uma palestra lá, o Alex falou bastante, nós falamos lá. O pessoal que estava lá, veio gente de São Paulo, a senhora de Virgem estava lá, Lúcia Yamakushi, Servaldo, também Helena, lá de Louveira, pessoal de Louveiras, Maria Helena Leme e a família dela. Donizete também estava presente. E lá depois fomos para lá de Aparecida, na casa da Calu, o pessoal de Guaratinguetá, o Marcelo e a turma lá, a Ângela. Mas nós falando com ética de política, eu estava lendo uma mensagem aqui que o profeta recebeu em ano 2005. Vou ler só um trecho, ó. Todo mundo agora está ligado em política. Pensa que a política vai resolver alguma coisa. Talvez vai melhorar um pouco, mas olha só o que Jesus falou ao profeta. Vai governo e vem governo e os distúrbios continuam pela ganância do dinheiro, a hipocrisia destes desafiantes que faz tudo faz com que empatam suas fortunas em suas próprias mortalhas e de fome deixa morrer os mais fracos e não tem mais como achar um lugar para morar. A bandidagem é tanta, que se fosse pela minha misericórdia, nas ruas das cidades e nos campos, só se veria cadáveres pelo chão. Mas isso não permitirei, porque seria a maior catástrofe, e o diabo tomaria conta de tudo. Mas engana-se, estou lhe dando esta liberdade, porque seus dias estão chegando, por ter invadido a minha santa e bela pecadora igreja, que deixei a Pedro, que agora só posso contar com os meus conservadores. Filhos, o vosso dia de libertação está chegando, e nenhum de vocês passará a ter mais necessidade disto ou daquilo. Então, tá vendo? O Alex vai falar agora sobre a história. Para quem não conhece o profeta, nós temos que conhecer, dar valor pelo profeta. No profeta aqui do Brasil, como na Sagrada Escritura está escrito na Sagrada Escritura. Um profeta longínquo da minha cidade. Jerusalém era seu redor. Ele falou, um profeta longínquo da minha cidade. Um homem da minha escolha. É isso mesmo. Então, Alex, vamos falar um pouquinho mais do seu pai aí. Ele que foi um grande homem. Você contou até a conversão dele, que foi a mudança, chegou a mudança de roupas, né? Isso. Que foi tudo gradativo, aos pouquinhos, né? Não foi tudo de supetão, assim, se converteu, mudou, não. Deus deu um prazo para que ele mudasse e tornasse um novo homem, né? Exatamente. Até, inclusive, nós estávamos conversando no programa anterior sobre as pessoas que são muito radicais, né?
e acabo atrapalhando o objetivo de Deus, porque Deus não é radical e muito menos é uma pessoa que ela insiste, né? Ela quer forçar as coisas. Então, com isso aí, Deus mostrou para o Pedro II, o pai na época, que as coisas têm que ser com carinho, com amor, com tempo, com paciência. Isso tudo é virtude que vem de Deus. As outras virtudes não é virtude, aí é um distúrbio que existe, onde as pessoas procuram querer se salvar de um dia para o outro e acaba atrapalhando os planos de Deus. Mas o pai, depois que Deus explicou para ele tudo o que ele tinha que ser feito, no comportamento das vestes, por exemplo, ele foi pedindo para o pai, aos poucos, botando aos poucos para o pai e para a família. Mas não foi só isso. Foi no comportamento que ele tinha que ter na Igreja Católica. É a visão que Deus passou para ele sobre a Igreja Católica. Até então, o meu pai sempre foi uma pessoa muito benquista, muito bem vista em Joinville, por toda a classe eclesiástica, pelos padres, bispo da região, né, de Joinville. Sempre foi uma pessoa muito útil e muito requisitada para ajudar a igreja, falando num programa de rádio, uma propaganda, ele acompanhava, por exemplo, as procissões, usava muito ele, o conhecimento dele, né, sobre comunicação. Após ele ter recebido toda a informação que Deus passou para ele, de como deveria se comportar a igreja, o que estava acontecendo na igreja, isso virou para ele uma perseguição. Os padres não queriam mais concordar com ele, chegando ao ponto até de chamar ele de herege. E chegou ao ponto de ele ser perseguido e ter algumas igrejas, não vou generalizar, mas tem algumas igrejas de proibir ele entrar com a família. Aí eu tava fazendo um apanhado aqui, eu já falei também no programa A Palavra de Deus, que para você reconhecer uma pessoa que realmente está fazendo o trabalho de Deus, você tem que analisar o seguinte: essa pessoa é perseguida? Se ela não é perseguida, é porque ela deve estar agradando aos homens. Quando ela começa a fazer alguma coisa para agradar a Deus, fatalmente ela é perseguida. Porque hoje, na evolução do mundo como está hoje, por exemplo, a evolução do mundo está tirando a fé das pessoas. As pessoas estão ficando sem fé porque estão acompanhando a evolução do mundo. E quando você começa a acompanhar a evolução do mundo, sem querer perder nada, você vai esquecendo de Deus. E para essas pessoas que querem manter essa fé viva, essa fé clara, elas começam a ter perseguição. Então, o pai não foi diferente. Começou a ser perseguido pela própria Igreja Católica. Mas eu diria o seguinte: Padre Pio, será que ele foi perseguido? Madre Paulina, será que ela foi perseguida? São Francisco, os 3 pastorinhos de Fátima. Santa Joana d'Arc foi queimada viva na fogueira. João Paulo II, que viu toda a tramóia, toda a bandidagem dentro do Vaticano, o que aconteceu com ele? Pedro II não poderia ser diferente, porque ele falava a verdade. Então, através desse sistema que hoje a mídia luta pelo comunismo, pela a liberdade desenfreada, vem tudo de encontro, ou melhor, vem tudo contra Deus. Que Deus ele
planeja, ele pensa numa coisa e o homem quer destruir todo o plano de Deus. Então foi por esse motivo que o pai, sendo obediente como ele foi e quebrando várias barreiras como ele quebrou, que encontrou essa rejeição na igreja. E por essa obediência que ele teve com Deus, Deus chegou e mudou o nome dele para Pedro II, o profeta Pedro II. E depois lá em 2005, acho que foi em 2005, não, Eugênio? Que o Papa João Paulo II faleceu, se não me engano. 2005. Ali, depois o pai foi contemplado como Papa Pedro II. Então essa é a história dele, essa é a história que as pessoas, a maioria já conhece, mas é que muita gente às vezes fica em dúvida, né? Ou não pegaram do começo, ou não sabe a história completa. Mas a história de Pedro II é praticamente isso. O nosso santo Padre Rômulo, uma pessoa muito estudada, muito esclarecida, uma da colocação dele quando ele veio para cá para conhecer e viver perto da palavra viva de Deus, ele sempre falou isso. O que mais me chamou a atenção é a rejeição que vocês encontram perante os eclesiásticos. Então isso que chamou a atenção num padre, o Padre Rômulo, um padre muito inteligente e com muita experiência no sacerdócio. Então a gente tira e imagina de onde se forma um santo, é dessa maneira, e não querendo que ele faça o que as pessoas querem, e sim como Deus quer, encarando até inclusive a rejeição e até, como antigamente, sofrimento até a morte, né, por obedecer a Deus. Hoje não se encontra mais, por exemplo, mártires dando a vida, mas sendo perseguido, como esses últimos que eu falei para vocês aqui, Padre Pio, Madre Paulina, Pedro II, João Paulo II. Isso vai acontecer sempre, porque o diabo está tomando conta desse mundo. Então, recapitulando o que o Alex falou aqui, muitos dizem assim, pensam, o profeta, ele trocou o nome dele. Não foi ele que trocou o nome dele. Próximo programa, nós vamos ler as mensagens. 95, Jesus já falava, 95, teu nome vai ser mudado como foi o de Saulo. Em 97, dei duas mensagens, no ano 2000 e ano 2005, lá no Canadá, quando saiu o Papa, o Bento XVI, Deus mudou o nome de Bento da Conceição para Pedro II. Então, no próximo programa, nós vamos falar sobre isso. Tá aí, então, no próximo programa mais informações, mais histórias verdadeiras do profeta Pedro da Conceição, Bento da Conceição, para você, Pedro II, tá bom? Por aqui quero mandar um abraço especial a todos os nossos amigos que estão espalhados pelo Brasil e pelo mundo, acompanhando a gente, né? Pessoal de Minas Gerais, a Elisana Caixeta e família de Patos de Minas, um abraço especial ao grupo da Senhora Aparecida de São João del Rei, o José Edson Chilei de Lavras, Dr. Sidney, tia Lourdes, Anides e Patrocínio, Minas Gerais, Gorete, família, Rose e seu esposo de Barbacena, em Divinópolis, Geraldo Alves Quadros, senhor Hélio, Divinópolis, também conosco Eliane de Caeté, Toninho e família de Contagem, Eliane de Betim, ligado conosco, Dona Geralda Mercedes, em São João del Rei, o grupo de Cássia, Maria José e Silva Reis, o Antônio, ligado conosco, Ailton Moreira de Caratinga, Valdir Faz de Belo Horizonte, Maria Leice, todo o pessoal de Minas Gerais, os mineiros ligados conosco. Agora tem a mensagem, ele que vai cantar comigo, né? O Paulo tá de amarelo também, né? A mensagem: ajudem a divulgar essa obra narrada pelo nosso amigo Paulo. Mensagem recebida pelo profeta Pedro II, Bento da Conceição, em 6 de dezembro de 2014. Ajudem a espalhar esta obra. Jesus, já procurastes reconhecer que um só é o dono de tua vida? Maria, quem não o reconhece não sabe viver e que não sabe dizer obrigado, Pai, já fiz quase tudo. A vida de cada um é cheia de surpresas. Quando o homem começa a olhar para cima, passa a contemplar o Criador de todas as coisas e os olhos deles jamais se desviam de quem sabe reconhecer
que ele é o único dono de tudo. Nenhum mandante de seu país é dono de nada. Morre um, vem outro, e ninguém até hoje levou o que tinha, um grande corredor. Quis ele ficar rico possuindo tudo o que queria, mas não esperava que a vida fosse tão curta. E o que ganhou não serviu para o que desejava. O rei da Inglaterra e sua rainha no pescoço possuem joias caríssimas, mas não possuem o maior tesouro, que é Jesus. Se eles o possuíssem, tirariam o que têm e dariam para matar a fome de milhares de pessoas que morrem por não terem o que comer. É esta a perca de vida de qualquer pessoa que possui tanta riqueza, onde o seu olhar é desviado só para baixo e não consegue ver o seu Criador. Meu filhinho, se esta obra tivesse um desses que ajudasse a espalhá-la pelo mundo, quantas almas poderiam se salvar? Mas quem tem não quer dividir, e quem pouco tem vontade, mas não pode, porque tudo é caro e nenhuma gráfica pode fazer de graça, devido aos custos que tem, e os impostos são altos. Lembre-se disso. Quem empresta nas obras de Deus, o adversário jamais roubará esta alma, porque, pelo que tem, emprega mais das coisas de Deus, e dele irá receber de volta na outra vida. E o que irá receber jamais perderá, e não mais precisará pagar impostos. Cada um que vem ajudando nessa obra, todos irão receber, a não ser que se arrependeu pelo que ajudou. Daí então sua alma fica em confusão pelo que fez e depois se arrependeu de ter dado ajuda. O bom plantador sabe o tempo de plantar e colher, quanto mais reconhecendo esta obra. Ela vem crescendo devagar, mas é uma das maiores sementes que Deus vem pondo nas mãos deste seu instrumento. E quem a ajuda a cuidar dessa plantação irá colher no futuro que está tão presente. Meus filhinhos, acordem. Ajudem a espalhar esta obra. Deus quer de ti apenas um pouco. Não vais pensar que pelo que tens irá diminuir. Ao contrário, crescerá tanto que nenhum juro desse mundo poderá te pagar. Só Deus. Este sim promete e cumpre, mesmo ainda aqui na terra. Este tirou quase tudo do pouco que tinha e hoje vem recebendo pelo que vem plantando. E se considera um homem bem de vida, não pelo pouco que tem, e sim para com Jesus, meu santo filho, que está sempre junto deste, a hora que ele o chamou, e junto nós também, todos aqui no céu. Jesus e Maria. Vamos seguindo em frente do programa Ceifadores, trazendo vídeos, agora muitos vídeos interessantes. Peço que você analise vídeos, veja a veracidade deles e leve algo bom para você. Agora você vai ver um relato de padres exorcistas, né, falando sobre os sacerdotes e as graças, e os padres voltados para os fiéis, e também contando muito do que está acontecendo hoje na Igreja Católica. A apostasia predita pelos profetas e na Sagrada Escritura. Nesses últimos 50 anos, a demolição foi gradual. Eles, os católicos modernistas, que seguem as modas e novidades do mundo, e os eclesiásticos mascarados, lobos em pele de cordeiro, foram minando e implodindo gradativamente os alicerces da autêntica fé católica, sem deixar muitos vestígios, graças às grandes doses de hipocrisia e da falsa humildade que tem se utilizado. São Paulo, o grande apóstolo, falando aos bispos e clero em Éfeso, Atos 20, 28, 30. Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a Igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida se introduzirão entre vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. O Papa São Pio X, em sua carta encíclica Pascendi Dominici Gregis, de 8 de setembro de 1907, na qual ele condenou a heresia do modernismo, escreveu que os hereges não estavam apenas dentre os inimigos declarados da Igreja,
Mas o que é mais assustador e deplorável é que eles estavam em seu próprio seio. Ele chama esses modernistas de os mais perniciosos de todos os adversários da igreja. Salienta que eles buscam destruir a igreja a partir de dentro e escreve que esse perigo está presente quase nas próprias veias e coração da igreja. Estes falsos católicos de ocasião, e os eclesiásticos do fim dos tempos, que servem ao mundo e suas modas, novidades, que pregam um anti-evangelho. Estes verdadeiros lobos cruéis em pele de cordeiro. Sei que depois da minha partida se introduzirão entre vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Atos dos Apóstolos 20 e 29. Acabaram com a verdadeira Santa Missa, a Missa Tridentina, que elevou aos altares centenas de sacerdotes. E quantos, por sua atuação pós-conciliar, foram no mínimo beatificados até agora? Suprimiram as batinas e os hábitos santos. Banalizaram a Sagrada Eucaristia com a comunhão na mão e em pé. Profanaram esse Santíssimo Sacramento com a instituição de ministros e ministras extraordinários da Eucaristia, que se tornaram ordinários. Aboliram o uso da patena, fazendo com que os fragmentos da Sagrada Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade de Nosso Senhor, caíssem ao chão e fossem pisoteados pelos fiéis. Eliminaram os presbitérios, abarrotando de leigos e leigas os altares. Fizeram os sacerdotes darem as costas para o Salvador e Redentor da humanidade. Arrancaram o trono com o rei do centro da sua casa. Ignoram Lúcifer e os demônios, afirmando que eles nunca existiram. Com essa atitude, invalidam as santas palavras de Jesus no Evangelho, que afirma claramente a existência deles. Também a grande maioria dos bispos em todo o mundo não nomeia mais sacerdotes exorcistas em suas dioceses, como seria seu dever. E por quê? Não acreditam. Muitos fecharam o inferno dizendo que ele não existe. Perseguiram as imagens de Nossa Senhora e dos santos para agradar os adversários da Santa Igreja. Eliminaram a oração de São Miguel Arcanjo no final da Santa Missa. Desaconselharam a oração do Santo Rosário e do Terço para não contrariar os cismáticos protestantes e evangélicos. Inventaram um falso ecumenismo, misturando o sagrado com o demoníaco, mais as modas e novidades do mundo. Reúnem-se para orar com crenças que acreditam ser o mesmo Deus, Buda, Maomé, etc. E um Papa, com sua apóstata declaração, nos passa uma mensagem direta que não devemos mais julgar o gravíssimo pecado do homossexualismo condenado pela Sagrada Escritura e que desafia o Deus Altíssimo. Agora querem abolir a palavra pecado, se fosse possível, da própria condenação da Sagrada Escritura. Agora, os casais podem casar, divorciar e recasar, dando qualquer desculpa aceitável. Até o assassinato de inocentes, através do aborto, agora pode ser perdoado sem restrições, chegando ao ponto de elogiarem e concederem homenagens a políticos e celebridades a favor do aborto. Todos que seguem qualquer seita ou religião agora estão igualmente no caminho de Deus. Ninguém necessita mais se converter à única Igreja de Cristo, passada a seu apóstolo São Pedro. Tudo em nome deste falso ecumenismo, uma armadilha diabólica para levar as almas para o inferno. Após todas essas ações apóstatas, profanadoras e hereges, eles, de maneira orgulhosa e hipócrita, vêm a público afirmar que os católicos conservadores que defendem a tradição da Igreja estão errados? Vós, pois, caríssimos advertidos de antemão, tomai cuidado para que não caiais da vossa firmeza, levados pelo erro destes homens ímpios. Segundo São Pedro 3,17.
Oremos e vigiemos para não cairmos no canto das sereias dominadas por Satanás, que buscam sepultar o autêntico catolicismo com sua doutrina, dogmas e tradição herdados dos apóstolos, mártires, santos doutores e santos papas da Igreja de Cristo. Tenho certeza que a profecia do grande Papa São Pio XII se cumpre. Preocupo-me com as mensagens da Virgem Santíssima à pequena Lúcia de Fátima. A insistência de Maria acerca dos perigos que ameaçam a Igreja é uma advertência divina contra o suicídio de se alterar a fé em sua liturgia, em sua teologia e em sua alma. Ouço à minha volta inovadores que desejam desmantelar a capela sagrada, destruir a chama universal da Igreja, rejeitar seus ornamentos e fazê-la sentir remorso por sua história passada. Dia virá em que o mundo civilizado negará seu Deus, em que a Igreja duvidará como o fez Pedro. Ela será tentada a acreditar que o homem se tornou Deus. Em nossas igrejas, cristãos procurarão em vão pela luz vermelha, sacrário, de onde Deus os espera. Como Maria Madalena, em prantos no sepulcro vazio, eles perguntarão: aonde eles o levaram? Vemos que hoje, na maioria das igrejas, o sacrário foi removido e colocado na lateral. Satanás, inimigo de Deus, está conseguindo seu triunfo. Esse é o programa Ceifadores. Obrigado de coração pela companhia, né? Iniciando essa segunda-feira, essa semana aí, a você que trabalhou, né? Agora está no seu descanso acompanhando a gente. Obrigado de coração pela companhia. É um prazer imenso ter você. E se você tiver alguma sugestão, algum elogio, alguma crítica, se você tem algum vídeo que você quer ver aqui, alguma história, alguma informação, mande para nós um e-mail através de eugenio@ceifadores.com.br, tá bom? Grande abraço para você. Por aqui quero mandar um abraço especial a galera ligada conosco em todo o Brasil, né? Temos também, além dos mineiros, pessoal no Rio de Janeiro, a senhora Antônia, a Terezinha Gil, todo o pessoal que sempre acompanha nós, né, no Rio de Janeiro, que está passando por momentos difíceis, né, gente? Seja na segurança, né, seja nessa bagunça que foi a má gestão de um político, né, que arrebentou com o Rio de Janeiro. É um cara que roubou realmente o Cabral, né? Ele arrebentou com o Rio de Janeiro e as pessoas de bem estão pagando também hoje pelo insucesso, né, dele, através da segurança, que não existe mais no Rio de Janeiro. Quero mandar um abraço especial para o pessoal de Manaus, Edileuda, Raimundo, Mali, Maria Leomar, Giovanni, Augusto, Erivane, Everaldo, Socorro e todo o pessoal ligado conosco no Amazonas, também no Distrito Federal, em Brasília, a Lúcia Kimura, a Mauricélia, Lenita, Sebastião e Eulina. Um grande abraço, gente. Por aqui o locutor Paulo, trazendo mais uma participação aí, mais um vídeo falando da profecia de São Gregório Magno, que prediz que no fim dos tempos vai haver um exército de sacerdotes apóstatas para a entrada do anticristo, e a profecia da grande Santa Brígida da Suécia. No último dia 3 de setembro foi aniversário de São Gregório Magno, ele que nasceu em 540 do nosso ano. São Gregório fez uma previsão bastante preocupante. Segundo ele, a igreja nos últimos tempos será espoliada de sua virtude. O espírito profético esconder-se-á. Não mais terá a graça de curar, terá diminuta a graça da abstinência, o ensino esvair-se-á, reduzir-se-á, senão desaparecerá de todo o poder dos prodígios e dos milagres. Para o anticristo está se preparando um exército de sacerdotes apóstatas. Será que chegou esse tempo? Será que esse momento é agora? Vamos fazer um giro, vamos dar uma olhada como andam os nossos sacerdotes pelo mundo. Você é capaz de distinguir um sacerdote de um leigo? Os dois se vestem iguais. Fica difícil, né? Então, eu vou ler mais uma profecia. Dessa vez, a de Santa Brígida da Suécia. Ela foi uma das mais conhecidas santas da Idade Média. Fundou a Ordem dos Religiosos de São Salvador. Referindo-se aos últimos tempos, ela disse: 40 anos antes do ano 2000, o demônio será deixado solto por um tempo, um sinal dos eventos que marcarão o fim dos tempos. Continua Santa Brígida: será
Os sacerdotes deixarão de usar hábito santo e se vestirão como pessoas comuns. As mulheres se vestirão como homens e os homens como as mulheres. Esta é a hora de Satanás, que tem a infame intenção de destruir a minha criação. Grita a alta voz, minha filha, porque esse dia está próximo e Satanás apressa-se a devastar a nação por nação. O meu coração está despedaçado. Veja como foi acertada a previsão de Santa Brígida, feita em 1303. Segundo ela, e aí a gente pôde comprovar, 40 anos antes do ano 2000, na década de 60, as pessoas mudaram as suas vestimentas e a gente vê no que deu. Vamos seguir em frente ao programa Ceifadores. Se quer abraçar o pessoal ligado conosco, a Camila Conceição, Maria Odila, a Elza, a Ilza, a Teca, a Julica, a Olandina, a Mana, o Luiz, a Judite, o pessoal de Altamira, Pará, também a Lenida, o Laurindo, de Vitória de Xingu, a Bernadette, seu esposo, de Ubira, de São Miguel do Guamá, pessoal conosco em Santarém, né? A Maria Albertina, a Jocilene e o Honorato, a Dorica Castanhal no Pará também ligado conosco, um grande abraço. E por aqui, mais um vídeo agora falando sobre a natureza. Gente, o que eu acho que nesse mundo o que mais está aí próximo de Deus, sem dúvida alguma, é a natureza, né? A natureza, ela nos revela, nos traz informações e a gente tem que ver que algo está diferente no mundo, né? E esses vídeos trazem para a gente algo diferente, né? Algo que muitas vezes espanta a gente, né? Até mesmo milagres acontecem. Um deles foi um fenômeno da natureza. Rio que estava seco, gente, no meio do deserto, começa a correr água. Isso aconteceu no Israel, né? Na Terra Santa, né? Na Terra Santa, terra de Jesus, no meio do deserto, seco por anos e anos, o chão já rachado, as rochas rachadas de tanta secura, o rio começou a correr. E mais, rios transformados em sangue pelo mundo. Meus amigos, minhas amigas, Deus é maravilhoso e Ele nos dá sinais a todo momento. Ele usa a natureza para nos mostrar que temos pouco tempo, que a vida está chegando ao final, a vida como a gente conhece, e uma vida nova está a caminho. Preste atenção neste fenômeno da natureza. O renascimento do rio no deserto de Negev. Pois é, um rio renasceu. Fazia anos que o rio Zin permanecia seco. A inundação foi comemorada como um fenômeno e ocorreu nas montanhas da região. Imagens mostram o momento em que a água chega perto da cratera, onde a população aguarda a inundação da parte do deserto de Negev, em Israel. Este fenômeno ocorreu em março de 2014 e é maravilhoso porque aconteceu num deserto. Um rio que ficou por anos e anos seco, de repente volta a ter água. É claro que é um sinal de Deus. No programa da semana passada, nós mostramos alguns rios de sangue. Neste programa, nós vamos continuar mostrando para você alguns sinais que a gente vem percebendo. As profecias da Bíblia estão lentamente se concretizando em meio a uma revelação do fim dos tempos, que precisamos ser certos, precisamos ser salvos, precisamos renascer para encontrar o Rei que vem vindo. Apocalipse, capítulo 16, versículo de 1 a 7. Então ouvi uma forte voz que vinha do santuário, dizendo aos 7 anjos: vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e este se transformou em sangue, como de um morto, e morreu toda a criatura que vivia no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de águas, e eles se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: tu és justo, tu, o santo, que és o que eras, porque julgastes estas coisas, pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e tu lhes deste sangue para beber, como eles merecem.
Bem no começo dos tempos da humanidade, Caim matou Abel e o enterrou. E a Bíblia relata que o sangue de Abel clamava desde o chão. O assassinato de Abel não ficaria impune nem esquecido. Veja também. No fim dos tempos, a Bíblia relata que os rios, os mares e as fontes de água se transformariam em sangue como de um morto. Apocalipse, capítulo 16, versículos de 3 a 4. Explicando que o derramamento de sangue inocente, isso está em Apocalipse 16, capítulos 5 e 6, trará juízo sobre todas as sociedades. Do começo ao fim, a Bíblia deixa claro que nenhum assassinato de inocentes fica impune, pois o sangue clama por justiça. Independentemente do tipo de interpretação que se escolha dar para o relato do livro do Apocalipse para o sangue nos rios, o fato é que se o sangue de Abel significava uma vida injustamente aniquilada, então o sangue nos rios representa uma grande multidão de vidas injustamente aniquiladas. Mesmo que não existisse nenhum aviso bíblico sobre o sangue nos rios, não dá para escapar da realidade de que há muito sangue nos rios. A vida vem sendo descartada nos rios sem que ninguém se importe. O sangue inocente vem sendo descartado nos rios sem que ninguém dê atenção. Quantos abortos são feitos? Quantos assassinatos por dia? Deus nos envia um profeta para nos alertar. Prepare-se e ajude a divulgar essa obra, a palavra viva de Deus. Seja um ceifador. A messe é grande, mas os operários são poucos. Vamos seguir em frente com o programa Ceifadores, né? Eu erro o nome aqui, a gente conhece todo mundo. Tiago, repete, tu errou o nome. O Francisco, quero mandar um abraço. O Wesley, Nájila, o senhor Antônio Dias. Sebastião Dias, olha, a gente conhece todos. A Eline, a Elisana de Barreiras, Maluz Cardoso e Bibitanga, é isso? Bibitanga da Bahia. Tem mais gente aí, Eugênio? Elivelto lá e a Jéssica lá também da Bahia. Família também grande. Mandar um abraço também pelo nosso amigo, eu gostei muito de conhecer o seu Silvestre lá de Mogi Mirim, que esteve lá no Trevini. Trouxe um monte de panetone para nós ali. Todo mundo gostou, que adorou, né, Alex? Estou comendo panetone até hoje. Fizeram uma festa. Panetone no Natal passado, né? No Natal passado, tava meio carunchado, mas... É pro Natal 2019, 2018. Ah, é novinho? É novinho. É do passado? Também mandar um abraço também para o nosso amigo, grande divulgador, lá, Dulcimar, lá de Cajazeira do Pará. Lá, o Alex quer visitar ele lá. É lá no fim dos Pará, lá na divisa lá. Cajazeira do Pará, o seu Dulcimar. Também um abraço especial ao pessoal do Mato Grosso, né? A dona Domingas, a dona Santa de Juína, a Luzia Maior, que família de Sorriso. Sinop tem a Rita, Fiore e família. Um grande abraço, hein? José Carlos, Francisca, Jesus, Silvia de Porto Velho, Rondônia. Pessoal de longe, né, Eugênio? Também em Sorriso, também Inês Maior, que também é. A Sandra, senhora Irrazil e sua esposa Helena de Maracá. Grande abraço. E os canadenses, Eugênio, tem muitos canadenses ligados conosco, né? Senhora Maria de Fátima, Antônio, Rosalina de Montreal, Maria do Rosário, Maria Leonardo, Maria Pinheiro. Ó, se quiserem visitar eles no Canadá, me chame, eu vou. Canadá, Estados Unidos. Alex vai para ir para lá. Ah, tu vai? Demora. Demora. Tu quer lá no Pará, tu não quer ir lá no final, né? Tu quer ir para os Estados Unidos só, né? Não. Tu só quer no bem bom, primeira classe. Nem me interessa, é muita burocracia para chegar lá. Tá tudo pronto, mas só falta uma coisa: dinheiro para passagem. Dinheiro para passagem. Isso aí é primordial. A gente tem que brincar, gente. Maria Pinheiro, José, Joana Miranda, senhora Hilda, senhora Fátima Carreiro de Toronto, Canadá, um abraço especial. Ao Denis, Maria, Isabel Medeiros e Jaime Castegal, também ligado conosco. Castelgar, seu Jaime, dona... A Denise Messina, Maria e José Coito, nos Estados Unidos, nos Açores. Júlia Rodrigues, de lá do Canadá também. Tem a Inês Duarte e Lúcia Barcelos, nos Açores. Portugal, terra bonita, né? Você fala português, é uma terra que tem tudo de bom. Realmente, o Brasil devia copiar muito do Portugal. Que é a educação, a saúde, né? Os impostos, os políticos, a limpeza,
Eu acho que Portugal tem muito para ensinar para nós. Nos descobriram, Sim. só que não deixaram os portugueses para... Deixaram só os bandidos, que antigamente mandavam só... Você foi condenado, vamos mandar pro Brasil. Mandaram só as tranqueiras pagar, né? Você sabia dessa? Não, mas sim, mas tem muito português bom aí. Hã? Tem muito português bom aí. Não, mas os que vieram aqui não eram portugueses, era só as tranqueiras. Sim. Era só as tranqueiras. Os bons ficaram lá, né? Também ligado conosco o senhor Martins, Fernando e Dona Rosinha, Paulo, Thelma, Helena de Lisboa, Cidália Ferrão, Paulo e Cláudia Pimentel. E na Alemanha, a Maria Alzira, Antônio Jimmy, todo o pessoal ligado conosco, um grande abraço. Também do Japão, a Lourdes Tamashiro, o César Sudo Gazola. No Japão também tem. Arigato. Vamos trazer o vídeo final do nosso programa de hoje aí. O vídeo de José Márcio. Agora vai, Eugênio. Faz 5 programas que o Eugênio quer rodar e nunca dá, né? Vamos ver se é bom esse vídeo, então. José Márcio. Esse vídeo foi indicação do nosso amigo Alex. Ah, do Alex? Então é coisa boa. Nem sei o que é. Olha só. Nos poupe, Bergoglio. Nossa Bíblia é outra. Forte, hein? Vamos conferir. Ecumenismo. Ecumenismo é a reunião de todas as religiões do mundo, e isso está escrito em Apocalipse 13. O verdadeiro cristão sabe bem que a verdade é uma só. Não existem múltiplas verdades. Nós, cristãos católicos, respeitamos a escolha de cada um, ainda que alertemos para a consequência do erro. Mas jamais aceitamos a crença budista, islâmica, espírita, ou seja lá o que for. Eles apenas falam em amor, mas acabam iludindo as pessoas e as levam para a condenação eterna, rejeitando a única verdade que as poderia salvar. Disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso foi dito em João, capítulo 14, versículo 6. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, versículo 23. O Papa Francisco simplesmente ignora o que a Sagrada Escritura afirma. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, por meio de todos e em todos. Efésios, capítulo 4, versículos 5 e 6. Eles estão preparando a religião da nova era, que tentará manter toda a gente na zona da mentira. O raciocínio é simples: para governar o mundo, o anticristo precisa da nova ordem mundial implantada. E nessa nova ordem estão previstos um governo único, uma moeda única e religião única. E essa religião única já está sendo feita através do movimento ecumênico, liderada pelo Vaticano e organizada pela ONU. Olha, nós vamos te mostrar um vídeo agora de um colaborador, o José Márcio, um parceiro nosso que realmente sabe das coisas. Preste atenção nesse vídeo. Em caráter definitivo, o Papa Francisco autorizou hoje que todos os padres da Igreja Católica possam perdoar o aborto. Olha, todo cristão normal, nós temos que pregar as virtudes, fomentar as virtudes, né? Agora, quando um representante religioso, como é o Papa, um homem importante, com influência muito grande no mundo, ele fica se intrometendo no lugar de Deus e dizendo: não, pode abortar à vontade que nós perdoamos. Hoje, em uma carta apostólica, o Papa deu aos padres o direito permanente de absolver as pessoas que praticaram o aborto. Ora, ele está fazendo a política comunista, a política da nova ordem mundial. E eu disse isso já em 2015, que ele é um cabo eleitoral do comunismo. Me puxaram a orelha aí na net, mas eu não sou bobo, eu enxergo as atitudes, né? Um sujeito que recebe um Cristo pregado à foice e ao martelo de um comunista cheirador de cocaína, cachaceiro, vagabundo, desses paisecos aqui, né? E fala assim: nossa, que bonito, que lindo. Isso não é um representante religioso, isso é um cabo eleitoral do comunismo. E a Austrália está em festa. Milhares de pessoas foram às ruas do país depois do resultado de uma votação sobre a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo.
Nossa, está em festa. A Austrália está em festa. Depois que essa União Europeia entrou com essa agenda aí de tentar destruir a família, os valores judaico-cristãos, é que apareceram todas essas coisas, né? Gaysismo. Estou falando gay não, porque gay sempre existiu. Gaysismo, feminismo, encheção de sacoísmo. E evidentemente vocês, né? Os cabos eleitorais dessa desgraça chamada agenda globalista, né? Aborto. Eles ficam defendendo a proteção de ovo de tartaruga na rua e falando viva o aborto. Ao nível dessa gente. Não tem Deus no coração. O mundo sempre teve essa legião de pessoas a serviço do mal. Faça como eu, milite contra o aborto, ao invés de dizer eu sou Deus e pode fazer o aborto à vontade que nós perdoamos, nós católicos. Católicos uma pinóia. Você é cabo eleitoral do comunismo e só não vê, Papa Bergoglio, quem é muito idiota. E essa foi apenas uma das asneiras que o Papa Francisco falou, disse e fez. Se você procurar na internet, você vai encontrar centenas de outras obscenidades, né, outros absurdos ditos por ele ou por seus assessores. E é por isso que nós, os ceifadores, além da Bíblia, temos aqui em nossas mãos o livro que foi escrito pelo profeta Pedro II, um homem que não tinha nenhum aprendizado, um homem simples, e ele escreveu tudo o que ele ouvia do Senhor dos céus, e está tudo aqui nesse livro, tá? Acompanhe as nossas mensagens durante todo o dia, durante a Rádio São José, durante as nossas transmissões, e você vai conhecer um pouquinho da palavra viva de Deus através do profeta. Agora eu vou ler um texto, eu gostaria de ler um texto aqui que o Eugênio me passou. Ele começa assim: ou nós somos maiores que Jesus? Claro que não. Não existe discípulo superior ao mestre e nem servo superior ao seu senhor. Mateus capítulo 10, versículo 24. Se o próprio Jesus, que é mestre e senhor, se entregou a Maria e dentro dela nasceu e se abrigou por 9 meses, quem somos nós para escolhermos um lugar mais seguro e mais fecundo do que Maria? Dei-vos o exemplo, para que como eu o fiz, vós também os façais. João capítulo 13, versículo 15. Faça como Jesus, entregue-se a ela. Entreguemos tudo o que temos a ela. Digamos: sou todo teu, ó Maria, e tudo o que é meu é teu. Em latim, totus teus ego sum, ó Maria et omnia mia tu sunt, que significa fora de Maria não há salvação. Jesus entregou a igreja que ele conquistou para nós com o seu sangue. Fora da igreja não há salvação. Em latim, extra ecclesius nulla salus. É a igreja que distribui a graça através dos sacramentos. Ora, Maria é a imagem da igreja. O que dizemos da igreja, podemos dizer de Maria. Se fora da igreja não há salvação, fora de Maria também não há salvação. A graça que Jesus conquistou para nós com o seu sangue, ele a entregou a Maria para que ela distribua a nós. Por isso, ela é chamada de a medianeira de todas as graças. Aliás, é claro que fora de Maria não há salvação, pois o Salvador, que poderia aparecer aqui na terra já como adulto, quis vir a nós sendo protegido e alimentado dentro de Maria. Procurar a salvação fora de Maria é procurar a salvação por onde Jesus não veio. E os protestantes? Há muitos de nossos irmãos separados que aprenderam desde pequenos a não louvar Maria e a não recorrer a ela.
Ensinaram-lhes que ela não é santa, não é virgem, não é mãe de Deus, não está no céu e nem pode interceder por nós. Pobrezinhos. Embora tenham mãe, pensam que são órfãos e ensinam isso aos outros. Será que eles serão condenados por não recorrerem a Maria? Depende. Mas se eles não sabem quem é Maria, se pensam que são órfãos de Maria e estão no erro sem culpa própria, podem se salvar. Mas a salvação virá sempre por Maria, que eles não louvaram e a quem não recorreram. Será que ela dará a graça de que eles precisam para a salvação? Imagine a cena de um protestante, salvo porque não sabia que estava em uma religião falsa, encontrando-se com aquela que ele não louvou na terra e descobrindo espantado que a sua salvação veio pelas mãos de Maria. Do livro de ouro ao alcance de todos, Tratado da Verdade e Devoção à Santíssima Virgem Maria, de São Luís Maria Grignon de Montfort. Esse foi o texto que eu acabei de ler. Evangelizar é a nossa missão. Guerras e castigos para o Brasil. As profecias de Nossa Senhora é o que você vai ver agora no programa Apostolado na TV. Nossa Senhora apareceu no Brasil e previu 3 castigos para o nosso país. Previu também uma guerra sangrenta promovida pelos comunistas no Brasil. Vamos saber mais sobre as aparições de Nossa Senhora e essas profecias. 6 de agosto de 1936, Estado de Pernambuco, cidade de Pesqueira, em Simbres. 2 meninas de origem humilde, Maria da Luz e Maria da Conceição, foram colher sementes de mamona. Elas estavam com medo do bandido Lampião e seu bando, que passavam pelo sertão roubando, matando e espalhando terror. Maria da Luz perguntou a Maria da Conceição o que ela faria se Lampião e seu bando aparecessem por ali. Então, Maria da Conceição respondeu: Nossa Senhora haveria de dar um jeito para este malvado não nos ofender. Foi nessa hora que as meninas viram uma imagem de uma mulher com uma criança no alto da serra. Era uma mulher muito bonita, com um menino nos braços. A mulher fazia sinais para que as crianças se aproximassem. As meninas se assustaram e correram para casa. A mãe e o pai não acreditaram na visão. E a mãe pediu ao pai para que fosse até o local para ver se não havia ninguém escondido ali. O acesso ao alto da serra era muito difícil. Porém, as meninas subiram rapidamente por entre os espinhos sem rasgarem os vestidos. O pai demorou para chegar ao local. Embora as meninas lhe mostrassem onde estava a mulher, o pai não conseguia ver. Então, o pai mandou as meninas perguntarem quem era aquela mulher. E a mulher respondeu: Eu sou a Graça. Maria da Luz perguntou o que ela queria. E a mulher respondeu: Vim para avisar que hão de vir 3 castigos mandados por Deus. Diga ao povo que reze e faça penitência. A notícia das aparições de Nossa Senhora se espalhou e as pessoas começaram a ir até o local. Também o bispo de Pesqueira ficou sabendo das aparições e mandou um padre investigar. O padre subiu a serra com as meninas, levando uma lista de perguntas nas mãos. Ele escreveu várias perguntas para Nossa Senhora, em latim e alemão. As meninas eram muito simples e não entendiam esses idiomas. O
O padre perguntava em latim e alemão, e Nossa Senhora entendia e respondia em português. Então, as meninas repetiam as respostas para o padre. O padre se surpreendeu porque todas as respostas estavam certas. Isso provava que a aparição era verdadeira. Agora, nós chegamos nas profecias de Nossa Senhora em Simbres. Ela faz as... Vamos lá, gente. O Júlio bateu palma e disse que é para encerrar. Então vamos encerrar aqui, agradecendo novamente a participação do Paulo, do Dilson Curti, todo mundo que sempre participa e ajuda a gente de alguma forma. Um grande abraço. Alex, obrigado pela companhia. Obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade de estar mais uma vez aqui participando do programa Ceifadores e tentando levar a todo o pessoal que acompanha aqui o programa Ceifadores, mostrar qual foi a conduta, como é que foi a vida do Pedro II, que é meu pai, o Bento Conceição, e tentar tirar as dúvidas das pessoas que eventualmente possam ter. Então, agradeço desde já, né, a oportunidade do programa aqui, agradecendo ao gente aqui ao meu lado, ao Tiago, ao Júnior, o outro menino ali que eu não estou lembrado o nome agora, Gabriel. E o Gabriel, e esperando que na semana que vem a gente está aqui junto novamente para tentar esclarecer. Até eu gostaria de deixar aqui no ar, se for agora vai longe. Alguém ter alguma dúvida, querer fazer alguma pergunta, manda aqui durante a semana e tal. Se tiver a minha altura para responder, tirar a dúvida, estarei aqui com todo o prazer para tirar essa dúvida de todos. Uma boa noite. Valeu, Alex. Obrigado pela companhia. Eugênio Choma. Então, nós agradecemos a todos que estavam até agora com nós, nossos ouvintes, nossos que assistiram nós, que Deus abençoe todos. Não esqueça que sábado também tem o programa Palavra Viva de Deus, a partir das 14 horas lá em Taquaras. Lá tem muito mais informações sobre as mensagens da Palavra Viva de Deus. E não perca na próxima segunda-feira, muito importante, sobre a troca do nome de Bento da Conceição para Pedro II. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo programa, se Deus permitir. E por aqui fechamos o programa de hoje com um texto de São Francisco de Assis. Deus é Deus de amor que transforma a semente em árvore, em fruto que alimenta a vida e, por vezes, o luto. Deus é Deus de amor que muda o ninho dos pensamentos em ninho de luz, que muda as ideias em ação que nos conduz, ou deixa que nos caímos para compreender Jesus. Deus é Deus do amor que nos deu os pés para que haja caminhada, nos ofertou as mãos para dar trabalho à enxada, mas se ferimos o companheiro, erramos a estrada. Deus é Deus de amor que nos deu a cabeça para pensar, que nos premiou com o coração para amar, que quem aceita ódio não pode cantar. Deus é Deus de amor que tudo fez sem usar o alarde, que tudo faz, mesmo que achemos tarde, que nunca diz sois covardes. Deus é Deus de amor que nos deu o verbo e nos ensina a falar, que nos deu a boca e nos ensina a cantar, que nos deu o coração e nos ensina a amar. Falou o poeta Francisco de Assis. Um grande abraço, salve Maria e até o próximo programa, se Deus quiser. Faço de tudo, viu, gente? Faço todo o possível. A Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Nossa Senhora, a todos os anjos e santos. Como já vocês sabem, eu preferi passar muito tempo, um bocado de sacrifício na minha vida, até fome, mas para não ofender o nosso Pai, o Criador, que está demais a Igreja Católica, o que está fazendo com Jesus. Então, em nome da Santíssima Trindade, a você que está nos assistindo, com a permissão divina, eu vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José.